Amados irmãos, antes de passarmos para a palavra, para a mensagem dessa noite, eu quero que a gente possa ter mais um momento de oração, e uma oração bem especial. Como eu disse, nós vivemos tempos tão difíceis, onde os papéis, principalmente dentro do lar, estão investidos ou foram investidos, né? Existem lares, existem casas, famílias que ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho e assim por diante. E isso é muito triste, porque a palavra de Deus é muito clara, gostem os ímpios ou não, mas ela é clara. Ela diz quem deve ser o pai, quem deve ser a mãe, quem deve liberar a casa, quem deve estar submisso, quem deve obedecer e quem deve conduzir. E hoje é um dia bem especial porque celebra-se em todo o país, não sei se fora no mundo inteiro também, o Dia dos Pais. Creio ser bem importante, nós temos um momento agora de oração por esses tão desprezados às vezes, tão irresponsáveis em outros momentos, tão ocultos, às vezes não se vê, às vezes estão presentes, há lares que os pais estão presentes e outros que eles não estão. Quero chamar você que é pai, mas não apenas você que é pai. Todo homem, se puder, vir aqui à frente, porque um dia eu espero que também seja um pai. A gente vai orar como igreja por vocês. Convido os homens aqui no geral, pais ou aqueles que não são, e nós vamos, como igreja, orar pela vida de vocês nesse momento bem especial. Poder ficar aqui na frente mesmo. Aqui estão os homens da igreja. O irmão Reginaldo foi ali junto com a sua esposa na sala das crianças. Meus irmãos, como eu disse, os tempos são difíceis, precisamos de orientação, mas ela já foi nos dada do céu. Lembro de uma aula que eu tive com o Davi Murky, pai, né? Ele disse que o manual do fabricante já foi entregue para nós. O manual do fabricante já foi entregue para nós. Só precisa ser lido. A palavra de Deus é o melhor caminho para construir famílias saudáveis. Amém? A palavra de Deus é o melhor caminho. É o único caminho para construir famílias saudáveis. Eu oro por cada um desses pais e por mim, que Deus tenha compaixão e misericórdia. E digo, precisamos da palavra de Deus para construir os nossos lares. Bem, você que está olhando para esses homens, eu convido você a ficar de pé, estender a mão sobre eles e peça: Deus, abençoe esses homens, que eles cumpram o seu papel, sejam amorosos, aprendam a se sacrificar pela sua família, aprendam a amar as suas esposas, aprendam a se contentar, que sejam respeitáveis e também amorosos e de bom testemunho. Oremos então. Deus, que grande responsabilidade o Senhor nos deu como homens, de conduzir uma casa, de cuidar de pessoas, cuidar das esposas, dos filhos. Meu Deus, é muita responsabilidade. Eu espero que cada um aqui, assim como eu, possa admitir que isso é muito para nós. Por isso que precisamos do Senhor, para nos direcionar, para guiar nossas famílias, Senhor, que sofrem ataques todos os dias. Nossos filhos que na escola já desde cedo são submetidos a conceitos que são estranhos à palavra de Deus. Na rua, em todo lugar somos atacados. Oh meu Deus, precisamos da Tua palavra, mas ela está aqui. A nossa oração é para que cada um desses homens aprendam a guiar as suas famílias através da direção do Senhor. Ela é confiável, ela é segura, ela constrói e edifica. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, como pais, como homens. Direcione a nossa vida, Senhor. Ó meu Deus, direcione a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir, meus irmãos. Obrigado. Procure seu lugar. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Mantenha aberta a
palavra de Deus, vai ser projetado aqui, mas eu sempre incentivo os irmãos a acompanhar a leitura na sua própria Bíblia. Mas antes de ler o texto, mais uma vez, geralmente é lido no início, mas a gente repete novamente a leitura, quero fazer um convite, na verdade é mais um chamado. No próximo domingo nós teremos a nossa reunião administrativa aqui na igreja, que nós conhecemos como a nossa assembleia, que já está atrasada e precisa ser realizada no próximo domingo, às 9 da manhã. Convoco os membros a estarem presentes às 9 da manhã e nós iremos ter a nossa reunião administrativa, a nossa assembleia. Mas bem, vamos ao que realmente importa, a palavra de Deus. Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. De novo Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: diga-lhe aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, às encruzilhadas, os caminhos, e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus, bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, não estava vestido adequadamente, e perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes que amarrassem os pés e as mãos dele, daquele homem, e atirassem ele para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Esse é aquele tipo de história que a gente fica se perguntando: rapaz, como será naquele dia? Quando você começa a ler esse texto, e aconselho você a ler, como um certo professor disse, você tentar ler esse texto de maneira dramática. O que é isso? É você ler com intensidade, tentando se imaginar os personagens, as cenas, mais ou menos como eu me esforcei para fazer aqui. Aí você começa a pensar: como será esse dia? Rapaz, um banquete, uma festa, onde muitas pessoas estão ali, deve ser incrível. Hoje, meus irmãos, nós vamos refletir sobre uma das parábolas mais impressionantes de Jesus, e essa, como eu disse lá atrás, o Joab frisou também, essa é a terceira, de uma sequência, nas quais Jesus vem julgando a liderança daquele tempo. Na verdade, meus irmãos, não era só a liderança que estava sendo julgada, mas havia muitas outras pessoas ali ouvindo, porque, de fato, não apenas os líderes, mas toda a nação estava rejeitando o Messias. Os capítulos 8 e 9 de Mateus estão recheados de milagres, você pode olhar na sua casa. Cada milagre evidencia que ele é o Cristo, mas as pessoas não creram nele, rejeitaram o Messias tão esperado, as pessoas estavam aguardando tanto ele, e quando ele finalmente chegou, eles o desprezam. Bem, com essa atitude, a liderança, a nação, e eu posso dizer que a religião deles estava sendo julgada pelo rei. Eles estão rejeitando o rei, estavam desprezando tudo que Deus preparou para eles, para aquele povo tão amado. Assim, meus irmãos, Jesus vai mostrar que eles estão ficando de fora da maior festa de todas, a tão aguardada chegada do reino de Deus. E para deixar essa imagem mais impactante de uma
grande festa, Jesus vai contar uma parábola, como você acabou de ouvir. E, não sei se percebeu, ele usa de elementos bem simples, tanto comuns hoje, como foi comum naquele tempo. Ele falou de um casamento, de pessoas e convites e assim por diante. Porque essa é a ideia. As parábolas tinham um propósito de serem atraentes, de serem histórias fáceis de você ouvir, compreender e também de se envolver naquela história. Quando Jesus começou a contar essa história, era esperado por ele, creio eu, que automaticamente os seus ouvintes começassem a se identificar à medida que ele fosse contando a história e se enxergar nela também. Como em outros momentos aconteceu, você pode observar bem aí, no verso 45 do capítulo 21. Os principais sacerdotes fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que Jesus estava falando a respeito deles, ou seja, a parábola cumpriu seu propósito. Ela foi contada, foi assimilada e as pessoas começaram a se envolver na história, se enxergando naquela história. A parábola, meus irmãos, ela começa assim. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O nosso Senhor, ele conta uma história sobre um rei, como você percebeu aí, que preparou uma grande festa, e aqui diz que era uma festa de casamento. Bem, essa não é a primeira vez que Jesus fala sobre casamento, sobre um rei. Essas duas figuras, o rei e o casamento, já foram faladas pelo Senhor em outro momento. No capítulo 9, você pode olhar depois, no capítulo 18, você vai ver que ele usou essas duas figuras. Mas, agora que ele junta essas duas ideias, um rei e um casamento, para falar a respeito da chegada do reino de Deus. É como se ele dissesse assim, olha, sabe esse momento que vocês estão esperando tanto? O reino de Deus? Pois muito bem, vou contar para vocês uma história, para vocês entenderem como é que funciona o reino de Deus. E ele diz, o reino dos céus que vocês esperam é semelhante a um homem, a um rei, que preparou uma festa de casamento para seu filho. E essa não era qualquer festa, essa era a festa de casamento. Bem, naquele contexto é muito diferente do nosso. As festas de casamento duravam dias e dias. Há quem diga que duravam até mesmo uma semana inteira, uma festa de casamento. Agora imagine a festa de casamento do filho do rei, do príncipe. Ou seja, era um casamento da realeza. Esse, meus irmãos, com certeza era acompanhado de muito luxo, extravagância e banquetes luxuosos. Pessoas eram convidadas, as pessoas mais ilustres e mais importantes do reino e de fora eram convidados. Sabemos então que o rei aqui, vai mostrar, já já você vai ver, ele não poupou recursos para realizar esse grande banquete. Lembrando, Jesus aqui está contando a parábola, mas ele está falando com os líderes. Tudo começou lá no capítulo 21, a partir do verso 23, não vou ler, mas você pode olhar aí. Ele entra no templo e agora começa um debate. Ele entra no templo e lá começa um debate. Bem, ele está falando aqui com os líderes, tanto eles como todo o povo aguardavam um grande momento, o momento mais especial e mais aguardado por esses, pelos líderes, pelo povo e por todo o Antigo Testamento. Que momento é esse, meus irmãos? A vinda do Messias, o grande momento no qual Deus ia estabelecer o seu reino. Agora adivinha qual era uma das figuras que os profetas mais gostavam para ilustrar a vinda do Messias, a chegada do reino de Deus? Bem, se você pensou no casamento, numa festa e no banquete, você acertou. Isaías, Apocalipse e muitos outros textos, os Salmos, muitos deles falam da vinda do Messias, do reino de Deus. Eles usam a figura de como se fosse um grande banquete, uma festa para todos os povos. Por exemplo, vamos olhar então Isaías 25:6. Abra aí, vai ser projetado aqui, mas é muito importante você abrir. Se você gosta de marcar, é bom você abrir para você saber aonde está esses textos. Jesus não está inventando nada. A parábola é uma história, porém ela está baseada em tudo o que aconteceu no passado. Isaías 25:6 diz assim: o Senhor dos Exércitos nos dará neste monte um banquete para todos os povos.
Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutano e vinhos envelhecidos bem clarificados. Bem, isso até aqui ele continua, mas eu creio que já é o suficiente. Isaías está falando de um momento central na história, que será de grande festa. E ele usa a figura de um banquete, uma festa enorme. Se você já participou de festas assim, é um momento de muita alegria e muita comida. Então é mais ou menos isso que Isaías está falando. No capítulo 62, ele fala de algo bem semelhante. E vamos ler também Isaías 62, a partir do 1. Abra aí sua Bíblia, enquanto já vai projetar aqui para aqueles que não têm, mas você procure aí, é importante. 62, verso 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça e, ó Jerusalém, todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será como uma coroa de glória na mão do Senhor, uma diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a tua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada. Porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Só até aqui. A ideia aqui também, meus irmãos, é algo bem semelhante de um momento onde reis e povos virão para festejar algo que eles nunca viram. E há muitos outros textos, não cabe aqui falar, não dá tempo, mas você pode ler mais um depois na sua casa, que é Apocalipse 19, que eu creio que talvez seja o principal sobre essa ideia. Muito bem, Jesus está mostrando o seguinte: olha, o reino dos céus, que vocês tanto esperam, vai ser como a maior festa de todas. E vocês vão ficar de fora. É isso que Jesus está começando a desenhar na mente e no coração. O reino de Deus vai ser a maior festa de todas. Mas vocês não entrarão. Vocês ficarão do lado de fora. Mas já a gente vai entrar nessa parte. Bem, voltando aqui para a parábola, volte lá para Mateus 22. Quando tudo estava pronto, o que o rei fez? Se você percebeu aí, ele enviou seus servos a chamar os convidados. E a ideia aqui, irmãos, é que esses convidados já tinham sido previamente convidados, ou seja, de maneira antecipada, eles já foram avisados que haveria um momento especial. Agora os servos só foram lá reforçar o convite que já tinha sido feito com antecedência. Era um momento especial, não dava para chamar de última hora, eles já tinham sido previamente convidados. Agora imagina só, meus irmãos, esse texto precisa de um pouco de imaginação da nossa parte, porque é algo não muito comum em nossos dias. O filho do rei vai casar, é um privilégio a pessoa ser convidada. Imagine você ser convidado para uma grande festa como essa. Quem em sã consciência iria recusar um convite como esse? Já pensou? Até a maneira de ser convidado seria totalmente especial. Isso traria até mesmo inveja dos vizinhos, hein? A pessoa, aquele carro chique, para na sua casa fazendo um convite, porque o filho do rei vai casar e você é convidado. Mas olha o que acontece no versículo 3. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes, eles não quiseram vir. Eles não quiseram vir. Simplesmente se recusaram. Eles não deram importância. O autor, meus irmãos, aqui de Mateus, ele quer dar a ênfase para nós entendermos. Perceba a história. Um banquete foi preparado, uma grande festa. De repente, mas estes não quiseram vir. Existe um autor que comentou algo bem interessante sobre esse pequeno pedaço, onde ele se referiu a como funcionava naquele tempo. Eu quero ler para você. Ele diz assim: naqueles tempos, no mundo antigo, onde era regido por laços de honra e obrigação, entre os senhores e seus súditos, recusar um convite real era um ato de grande desrespeito. Deixa eu ler novamente.
Em um mundo antigo, está se referindo naquele tempo, onde era marcado, era regido por laços de honra entre os senhores e seus servos, recusar um convite real era um ato de grande desrespeito. Eles estavam desonrando o rei. A sequência da história, Jesus ele constrói de uma maneira fantástica. Os próximos versos 4 a 5, Jesus vai contar de uma forma onde o rei não apenas demonstra paciência, mas também generosidade. Versículo de 4 a 5, olha que interessante. Enviou ainda outros servos, dizendo: diga aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados, eles não se importaram. E se foram um para um campo, outro para os seus negócios, eles desprezaram o convite do rei. Tente imaginar essa situação. É como se o rei estivesse dizendo mais ou menos assim: eu não entendo por que eles não vêm. Já está tudo pronto, a grande festa já está preparada, o banquete. E a ideia aqui, irmãos, de banquete. Naqueles tempos, os judeus faziam basicamente 2 refeições. Era uma de manhã e uma à noite. Porém, entre o amanhecer e o meio-dia, havia mais refeições. E a ideia aqui era como se fosse um grande almoço que iria durar até a noite. Ou seja, era muita comida que Jesus está dizendo. Era uma grande festa. Ou seja, tudo estava preparado com todo empenho, com tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar, que o rei fez. Mas, perceba como o texto é construído. Preparei, verso 5, mas os convidados não se importaram. E se foram um para um lado e um para o outro. O rei, ele foi muito generoso, mas a generosidade não foi retribuída. Pelo contrário, ela foi paga com desprezo. Um foi para o campo, outro foi para os seus negócios, um fez aquilo, um não deu importância e foi fazer outra coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, esses convidados, eles desprezaram porque eles estavam mais preocupados com as coisas do dia a dia do que com a grande festa. Meus irmãos, a mensagem aqui é muito clara. Eu acredito que assim como você já está começando a entender aonde Jesus está querendo chegar, aquelas pessoas que estavam ali na hora, ouvindo o Senhor falar, já começaram também a perceber aonde ele estava querendo chegar. A mensagem é clara. O reino de Deus foi rejeitado porque as pessoas estavam apáticas espiritualmente, estavam mais preocupadas com a sua própria vida do que com aquele grande momento que estava chegando. Aliás, que chegou, estava ali diante deles. Jesus estava falando para eles. Se você veio nos domingos passados, você percebeu que em um momento aqui o Joab pregou a respeito da figueira. Ela não tinha frutos, ela era bonita, era bem verdinha, era atraente, mas quando Jesus chegou lá, caçou, cadê o fruto? Ali era um símbolo de Israel. Era bonita, parecia religiosa, era atraente, mas não tinha frutos. Ou seja, é o que Jesus está dizendo aqui. O convite foi dado, mas eles agiram dessa forma. Como pessoas que não têm frutos, desprezaram o convite do rei. A grande festa já estava pronta, mas o povo respondeu com desprezo. Apatia e preocupações com as coisas do cotidiano levaram essas pessoas a desprezar este maravilhoso convite. Não se esqueça, é uma grande festa. Tudo estava pronto, mas o povo não se importou. E se foi um para um lado e um para o outro. Aqui já podemos perceber algumas coisas para nós também. Como eu disse, as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele momento, elas já estavam começando a assimilar a história e a se envolver na história. Rapaz, acho que Jesus está falando de mim, hein? Estou gostando não. Com certeza já estavam percebendo a quem Jesus estava se referindo, os personagens e tudo mais. E para nós também. Meus irmãos, a grande verdade é que nós vivemos em um mundo marcado por falta de tempo, ou pelo menos essa é a desculpa das pessoas. A gente está sempre correndo, sempre sobrecarregado, indo de um lado, indo para o outro, parece que não tem tempo para mais nada, nos falta tempo para tudo, inclusive para o Senhor. A grande desculpa das pessoas é: eu não tenho tempo, e eu não tenho tempo. Mas será
que naquele grande dia, como Jesus está dizendo aqui, é um dia que se aproxima, é um dia de uma festa. Será se naquele dia, essa desculpa de dizer assim, olha, eu não tive tempo, será se isso vai ser aceito? Deus, eu não tive tempo. Será se essa desculpa vai ser aceita pelo grande rei? Ontem nós fomos lá em Pedro II, nós recebemos um convite do pastor lá, e eu e alguns homens aqui foram para lá, e o pastor Wellington, lá da Lagoa de São Francisco, ele estava pregando lá e pregou lá. E ele pregou em Romanos 12, do 1 ao 2. Se você quiser ler depois na sua casa. Ele trabalhou sobre a seguinte ideia. Como nós, que era um encontro de homens, né? Como nós podemos ser homens transformados em um mundo que nos tenta moldar. Ele pregou sobre isso. Como eu e você homem, podemos ser homens transformados, lutando contra esse mundo que nos tenta moldar de acordo com ele. E o Wellington, ele falou um negócio bem interessante, que eu não esqueci, eu até copiei, isso mexeu muito comigo. Ele disse o seguinte, e eu quero ler para você, ele falou assim: será se não é hipocrisia da nossa parte dizer que nós não temos tempo para aquele que é o Senhor do tempo? Perceba a pergunta que o Wellington fez, ele fez assim para a gente: irmãos, será se não é muita hipocrisia da nossa parte dizer que eu não tenho tempo para aquele que é o Senhor do tempo? Mas Deus, eu não tive tempo, Senhor, eu não pude servir a tua igreja, eu estava ocupado, minha vida era corrida, o meu trabalho e assim por diante. Meus irmãos, mais uma vez, quando estivermos naquele grande dia, a grande festa está preparada e nós estivermos lá, será que essa desculpa vai ser aceita? Ah, eu não tive tempo, Deus. Duvido muito. Creio que Deus não aceitará esse tipo de desculpa. Meus irmãos, é muito perigoso quando a gente escuta mais a voz do mundo do que a voz de Deus. Eu sei, nós vivemos em um mundo de muita correria. Parece que 24 horas é pouco. Talvez você queria 26, mas não é assim. Deus nos deu 24 horas. Se hoje o tempo parece ser o seu maior inimigo, saiba que um dia, esse tempo no qual é o seu inimigo, ele vai ser arrancado de você e não vai haver mais tempo. Se o tempo hoje é o que nos impede de se relacionar com Deus, haverá um dia que não vai ter mais tempo. O tempo vai cessar. E a Bíblia fala sobre isso. Os tempos chegarão ao fim. Ele vai acabar. Cuidado, meus irmãos. Talvez a falta de tempo, creio que não é uma desculpa válida para aquele grande dia. Bem, vamos voltar para cá, para o texto. Como eu disse, os convidados foram convidados, né? Eles receberam um convite muito especial, mas alguns agiram de maneira ignorante, e ainda pior. Veja o verso 6, que diz aí: outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram eles. Bem, além de recusar um convite que era muito precioso, eles ainda tiveram a ousadia de atacar aquelas pessoas que vieram convidar eles. Prenderam, maltrataram, e a ideia aqui é de causar sofrimento, e ainda por cima tiveram a coragem de matar os servos do rei. Bem, você já está começando a entender sobre quem Jesus está se referindo aí. E os fariseus também já estavam começando a perceber. Meus irmãos, esses homens tiveram muitas e muitas oportunidades, assim como nós também. Os líderes de Jerusalém, por muitos e muitos anos, Deus tentou trabalhar no coração deles. Estava tudo preparado, mas o que foi que eles fizeram? Eles maltrataram os profetas, mataram João Batista, mataram Tiago e assim muitos outros homens de Deus. Em vez de gratidão, eles se mostraram indignos. Mas o rei não vai deixar isso barato. Olha o que diz o verso 7, é a continuação deste desprezo. Deixe-me ler os 6 novamente. Outros, agarrando os servos, o maltrataram e o mataram. O rei ficou furioso e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Meus irmãos, a injustiça não vai ficar impune. E o que o rei vai fazer aqui é agir com justiça. E eu digo mais, a sua justiça vai ser implacável. Jesus aqui traz uma imagem de um rei avassalador que não aceita aquela desonra. Ele manda um exército e vai varrer aquela cidade do mapa e todas as pessoas que estão ali presentes.
Mas, à medida que você continua lendo, a história agora ela toma um rumo inesperado. A história começou de uma forma onde o rei estava chamando as pessoas, eles desprezam o convite, ele pune aqueles infratores, e agora o bondoso rei, que foi desprezado, ele vai lançar um novo convite. E sabe o que é interessante? Ele vai convidar pessoas que talvez você e eu nunca convidaríamos, nem mesmo para um aniversário. Imagina para um casamento. Vai convidar pessoas que nós jamais convidaríamos. Olha o verso de 8 a 10. É a próxima cena. Então disse, depois que ele deu a ordem, a sentença, então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, às encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus, bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Cheia de convidados. O convite foi maravilhoso e também foi inesperado. As principais pessoas foram convidadas, mas elas não foram dignas. E elas foram deixadas para lá e punidas também. Agora o rei lança um novo convite. E agora está disponível a quem tiver o interesse. Olha o verso 9, como é interessante. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. A ideia aqui de encruzilhadas, caminhos, ou seja, saiam o mais distante que vocês puderem. Aliás, se vocês puderem passar das fronteiras do meu reino, o rei dizendo, convidem também essas pessoas. Ou seja, o convite aqui parece que ia se estender além dos domínios do reino, simbolizando uma grande missão, muito afora do seu território. E o verso 10 é muito interessante, e diz assim: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. E agora vem a parte principal. E a sala ficou cheia de pessoas para celebrar a festa. Isso indica, meus irmãos, que o convite foi um grande sucesso. Todo tipo de pessoas foram reunidas. O rei fez um novo convite que não se limitou apenas aos merecedores, como foram chamados os primeiros, mas dessa vez o critério era outro. O critério para participar da festa era ser chamado e aceitar o convite. E essas pessoas vieram. E aqui diz que encheu a sala de pessoas para desfrutar do grande banquete dado pelo rei. A partir do versículo 11, a história agora muda novamente. Ela entra agora em um novo foco. Se antes ele falou do convite que foi desprezado, e o rei que é generoso e lança um segundo convite, agora nesse segundo momento, meus irmãos, a história, ela toma um rumo bem diferente. Agora a ênfase não está mais sobre aqueles que desprezaram, mas agora a ênfase está sobre aqueles que aceitaram o convite. Porém, não estavam vestidos adequadamente. Vamos ler então dos versos de 11 a 14. Diz assim: agora é um novo momento, Jesus agora ele muda a ênfase da história, e agora ele vai mostrar que o rei entra no salão e começa a passear, ver os convidados lá, o salão cheio de pessoas. Use a imaginação nesse momento e tente se ver nessa história. Mas quando o rei entrou para ver os convidados à mesa, notou ali um homem que não tinha a veste nupcial, ou seja, ele não estava trajado adequadamente. E perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem a roupa certa? E ele ficou calado. Então o rei ordenou aos seus serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem ele para fora, nas trevas, pois ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus conclui, agora aqui há uma conclusão, ao que nós chamamos de a moral da história, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O rei observa, como você viu aí, ele começa a passear pelo salão, e ele olha de repente, ou seja, traz a ideia de que era muito perceptível, de tal forma que o rei vai passeando pelo salão, quando ele de repente ele olha, ou seja, estava bem visível aquilo, ele vê um homem que não estava vestido adequadamente. E no contexto daquela época, precisamos entender um pouco,
os casamentos eram realizados de uma forma incrível e as pessoas precisavam estar vestidas conforme os casamentos. Geralmente, naqueles tempos, a roupa deveria ser branca. Talvez, não é uma certeza, quando o rei passou, todos estavam de branco. Quando de repente, opa, ali tem um cara que não está de branco. A roupa dele é de outra cor. O que ele está fazendo aqui? Então o rei vai e se aproxima desse convidado, e a ideia aqui, meus irmãos, é que ele estava bem perceptível, ele não estava trajado corretamente. Ou seja, ele não se esforçou para estar vestido adequadamente na maior festa de todas. É isso que está dizendo aqui. Ele nem mesmo teve a coragem de pensar, rapaz, eu preciso me vestir corretamente, porque vai ser uma grande festa. Então ele foi. O rei se aproxima do homem e faz uma pergunta para ele, avassaladora. Meu amigo, como foi que você entrou aqui sem a roupa apropriada? A ideia aqui é que a culpa recaiu sobre aquele homem de tal forma que ele não conseguiu dizer mais nada. E ele emudeceu, ou seja, ele ficou calado. Não tinha desculpa. Lembra? O convite já tinha sido prévio, mas ele não tinha palavras. Aliás, ele não tinha desculpas para dar para o rei. Isso nos mostra, meus irmãos, que um convite foi feito. Preste atenção, o convite foi feito. Ele era maravilhoso, ele aceitou. Porém, ele não seguiu os requisitos fundamentais e essenciais para participar da festa. Era necessário estar com a roupa correta, mas ele não deu valor a isso. Então o rei ordena, o rei culpa e condena aquele homem, e ele é expulso da festa, ele é ordenado a nunca mais voltar ali. A ideia de ser amarrado é que ele possa ser impedido de voltar para aquela festa, e fique na escuridão, nas trevas, tendo grande sofrimento. A ideia de sofrimento aqui é um juízo. Foi aplicado um juízo para aquele homem e isso causou dor e sofrimento. Bem, e assim termina a história. O homem é expulso da festa. Eu acredito que você já está começando a entender sobre a quem Jesus está se referindo. Se você ainda não entendeu sobre quem são os personagens nessa história, eu vou explicar para você aqui rapidamente. Como eu disse, as parábolas, elas são histórias simples, contadas sobre o cotidiano, a vida do dia a dia. Jesus não está inventando nada, ele está falando de coisas aqui muito comuns no tempo dele e também um pouco do nosso também. Como eu disse no início, a ideia da parábola é ser simples, de fácil assimilação, e o principal, quem estava ouvindo deveria se envolver com aquela história, e talvez até mesmo dar uma resposta, sim ou não. Então vamos lá. Nesta parábola, o rei é Deus. Nesta parábola, o rei é Deus. E o filho, você já sabe quem é o nosso Senhor. Nesta parábola, como eu disse, o rei é Deus, aquele que planejou desde a eternidade celebrar a festa do seu filho. Foi uma grande festa preparada, como os Antigos Testamentos falavam, era a festa do Messias. Desde muito tempo, esse grande rei vem chamando pessoas a participar dessa festa. Aonde está isso? Todo o Antigo Testamento fala sobre isso. É um convite ao povo de Deus celebrar essa festa. E os servos aqui, quem são os servos nessa história? Os profetas, João Batista, os grandes homens de Deus na história e até mesmo Jesus, o maior de todos. Eles foram chamados a convidar o povo de Deus a se arrepender, mudar de vida, ou como foi pregado domingos atrás, produzir frutos, não ser como uma figueira sem frutos. Mas, por muitas vezes, na história do Antigo Testamento mostra que o Deus Rei foi desprezado. Mas ele é muito bom. Deus é bom. Com grande paciência, ele foi enviando novos mensageiros. A Bíblia fala sobre isso. Mataram alguns, mas o rei enviou novos e novos, e assim por diante. Ele era muito generoso e deu novas oportunidades. Como foi que o povo agiu? Com desprezo. Desprezo e mais desprezo. O povo, meus irmãos, estava rejeitando um grande banquete por causa da sua incredulidade, pois eles estavam mais preocupados com as coisas da vida do que com o próprio autor da vida.
Isso parece muito com os nossos dias. As pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo e esquecem daquele que dá a vida por nós. Meus irmãos, o nosso pecado ele é tão profundo, assim como desses homens também, que eles resolveram matar o autor da vida, aquele que veio para dar a vida. Ele foi morto. Olha que coisa incrível e também triste. Muitas vezes, meus irmãos, esses homens aqui, a liderança preferiu o mundo do que o Criador do mundo. E nós não somos diferentes dele em nada. Muitas vezes preferimos as coisas daqui do que aquelas nas quais o Senhor preparou para nós desde toda a eternidade. Por isso, o texto vai dizer que o Deus Rei vai preparar um juízo e vai devastar aquela cidade. Bem, o que significa isso na história? É bem provável que o que Jesus está falando aqui já tinha acontecido. O Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente nos anos 70, 80, e muitos anos antes, Jerusalém havia sido destruída. Quando ele escreveu esse texto, a cidade de Jerusalém já tinha sido devastada. Isso aconteceu no ano 70, onde o imperador Vespasiano enviou Tito, general naquele tempo, com a seguinte ordem: destrua, arrase, queime Jerusalém, devaste tudo aquilo. E um historiador muito conhecido disse que, provavelmente naquele dia, 1.100.000 judeus foram assassinados por ordem do imperador Vespasiano. A pergunta é: pastor, e a festa que estava sendo preparada? Eu vi o senhor falando de uma festa espetacular, mas a cidade foi devastada. Não vai ter mais não essa festa? E aí, o Cordeiro vai ou não vai celebrar a festa? Aliás, o Deus Rei vai ou não vai celebrar a festa? Sim. E um novo convite foi feito. Sabe o que é mais interessante? Aliás, eu diria maravilhoso, é que eu fui convidado. E você também foi convidado. Isso é incrível, meus irmãos, porque nós somos tão indignos quanto esses que desprezaram aquele convite. Mas nós estamos aqui, você veio essa noite. Isso mostra a graça de Deus. Meus irmãos, eu gosto muito do que um antigo pregador falou. Ele disse: olha, não foi a luz, eu não acendi a luz, foi o sol que brilhou sobre mim. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje porque um novo convite foi feito. Deus seja louvado por isso. Isso é motivo de grande alegria. Foi nos dado um convite para participar de uma grande festa. Mas espera aí, ela não chegou. Se você veio domingo passado, eu falei que ali teve um banquete, nós participamos da ceia. Aquilo era apenas uma pitadinha de algo maior que ainda ia acontecer. Esse dia não chegou. Espera aí, mas ele vai chegar. Jesus prometeu que esse dia do grande banquete vai chegar. Mas a pergunta é: estaremos prontos quando esse dia chegar? Você e eu estaremos preparados, ou melhor, vou usar agora as palavras de Jesus, estaremos vestidos adequadamente quando esse dia chegar? Porque não basta apenas ser convidado, você já foi convidado. A pergunta é: você está vestido adequadamente? Meus irmãos, nós não poderemos nos apresentar diante de Deus com as nossas próprias roupas. Eu estou falando aqui no sentido figurado. Não poderemos nos apresentar diante de Deus com as nossas próprias roupas sujas, manchadas pelo pecado, pela idolatria, pelo desejo de não querer servir a igreja de Deus. Nós precisamos estar diante dele com as roupas adequadas. Quer saber que roupa é essa? Só ele pode dar essa roupa. Você não compra, você não recebe, você não ganha, você não acha por aí. Essa roupa só pode ser dada por Jesus. E ela é branca, como o texto diz. Ela é branca como a neve, porque ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Meus irmãos, nós precisamos dessa roupa. Essa roupa que você está vestido, que eu estou vestido, ela não vai ser permitida naquele dia. Ela está suja pelo pecado. Se você entendeu quando eu falo de roupa, eu estou falando da vida, da nossa vida. Ela não será permitido entrar da forma como estamos. É necessário usar as roupas que só Cristo concede para os seus súditos. Você não compra, você não negocia, você não acha, você não conquista. Ela é dada por Jesus. Deus seja louvado. Sem essa roupa, a gente não pode comparecer diante do rei. É impossível. Porque na hora que entrar,
os olhos do Senhor baterão sobre nós. Ele vai dizer assim: quem é esse cara aí? Por que ele não está vestido adequadamente? Tirem-no daqui e lancem para fora. Meus irmãos, enquanto nós não abandonarmos o pecado, que tanto nos consome e rouba nosso tempo com Deus, enquanto nós não tirarmos essa roupa suja, nós não poderemos participar deste grande casamento que há 30 minutos eu venho falando para vocês. Não será possível estar diante do rei sem a roupa que ele concede para os seus súditos. Não basta ser convidado, porque muitos serão chamados. Mas o que diz o verso 14? Poucos serão, eu não ouvi, poucos serão escolhidos. Quem são esses escolhidos? Aqueles que estiverem usando a roupa adequada. Em outras palavras, aqueles que disseram sim ao convite, mas também se submeteram aos requisitos necessários, ou seja, a roupa adequada para poder celebrar e viver uma vida correta. Não basta ser convidado, é necessário se vestir como convidado. Não basta ser convidado, é necessário viver como convidado. Não basta ser convidado, é necessário ser um convidado, viver como um. Jesus disse: sem essa roupa, você não será permitido entrar. Em outros textos ele diz: eu nem te conheço. Quem é você? Mas Senhor, eu falei, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo, eu fiz tanta coisa. Afaste de mim, porque eu nem sei quem é você. A grande pergunta é: estamos vestidos adequadamente? As roupas que você veste hoje são as roupas adequadas para entrar no reino de Deus. E eu estou falando no sentido figurado. Roupa que é vida. A sua vida está corretamente, digna diante de Deus, limpa e lavada pelo sangue de Cristo. Há uma canção muito especial que nós vamos cantar agora, mas não é apenas para cantar. A ideia é, enquanto a gente ouve, refletir sobre isso e ter um tempo de oração. Você vai cantando, meditando e orando, e no final, nós vamos orar, pedindo que o Senhor lave as nossas roupas e elas se tornem brancas como a neve.